Olá, professores. Sejam muito bem-vindos a mais esse ATPC da área de linguagens. Hoje estou eu, Leni, PCNP de Projetos Especiais, do Conviva, dando um apoio ao componente curricular arte, a Joyce de inglês, Valéria de educação física e a Rosane de língua portuguesa. Hoje nós vamos abordar alguns aspectos específicos do currículo paulista, tá bom? Para início da nossa conversa, eu vou propor a seguinte questão: o que a área de linguagens traz na sua essência? Pode passar, Rô, por favor? Só um minutinho. Perdão, gente, só mais um minutinho. Lembrando, tá, gente, que essa é uma discussão proposta. Lembrando que essa discussão proposta ela é um recorte, uma retomada dos materiais de formação sobre o currículo paulista que estão lá no site oficial da EFAP, tá bom? Então vamos lá. O que as diferentes linguagens traz na sua essência? Então a gente vai pensar nelas em interação, tá bom? Pode passar? Para isso, a gente tem como objetivo geral compreender como os 4 componentes curriculares que compõem a área de linguagens se integram no currículo paulista, refletindo sobre a arte dentro desse contexto, tá bom? Pode passar? Com objetivos específicos, a gente vai observar as diferentes linguagens em situações de comunicação, expressão e movimento, os movimentos corporais nas cenas do cotidiano e compreender a concepção do currículo para a arte. Pode passar. Aqui eu trago uma proposta, um convite para vocês, tá bom? É para vocês assistirem o vídeo, façam um passeio pela Avenida Paulista em 4K. Na verdade, eu queria passar aqui para vocês, mas por problemas técnicos, questão de tempo, tudo, então não foi possível. Tem alguns colegas que já conhecem. Aqueles que ainda não conhecem, vale a pena ir lá no YouTube e assistir o vídeo. Ele é bem breve, são 5 minutinhos, mas assim, é um passeio mesmo pela Avenida Paulista. Qual é a comanda? A comanda é vocês fazerem esse percurso analisando as cenas do cotidiano com base nas perspectivas das diferentes linguagens que lá aparecem. Tá? Então, assim, contando para vocês, eu assisti 3 vezes o vídeo. Cada vez que eu assisti, eu consegui detectar uma forma diferente. Então, assim, tem elementos da educação física, de inglês, por exemplo, como equilíbrio, força em educação física, as várias linguagens dentro da arte aparecem lá, a linguagem verbal, a escrita, outdoors, arquitetura. Então, eu acho que é bem bacana, ilustra bem como as diversas linguagens se integram no dia a dia. É um caldeirão plurilingue, tá bom? Pode passar, Rosane, por favor. Aí, na sequência, eu faço um convite para vocês. Mais um, né? Percebendo as diferentes linguagens no cotidiano. Então, eu quero que vocês observem esse quadro e pensem nas diferentes linguagens que acontecem no cotidiano. Em dias comuns, normais, enfim, que não há isolamento, mas também na nossa nova realidade em que o isolamento social está acontecendo. Então, no dia a dia, dentro de casa, existem momentos em que a gente vivencia comunicação pela linguagem corporal, artística, sonora, digital, enfim, todas essas que estão aí elencadas, né? Então, eu estou lá conversando com meu filho, com a minha esposa, linguagem oral, de repente, uma música, uma expressão, enfim, no dia a dia ela acontece. Pensem com carinho, tá? Pode passar, Rosane, por favor. E aí eu faço algumas perguntas para mover a reflexão de todos nós. Em sua experiência docente, vocês consideram que os componentes de educação física, arte, língua inglesa e língua portuguesa têm algo em comum? O que seria?
Por que esses componentes fazem parte da área de linguagens? O que vocês acham? Quem arriscaria uma resposta? Então, eles estão agrupados entre si justamente porque eles trazem, na sua essência, a comunicação, a interação, né? Então, a partir daí. Então, vamos ver quais são as premissas que permeiam essa área, tá bom? Pode passar, Rosane, por favor? Então, a gente tem aqui as premissas que permeiam o currículo paulista para a nossa área, a área de linguagens. As linguagens são entendidas como práticas que pressupõem a interação entre os sujeitos socialmente situados, que atuam e se interrelacionam nos mais diversos campos da atividade humana. Essa interação entre sujeitos se dá por meio das mais diversas linguagens e traduz um momento histórico, social e cultural, assim como valores estéticos, cognitivos, pragmáticos, morais, éticos, construtivos do sujeito e da sociedade em que ele vive. Então, essa seria a premissa que nos une, tá? É o nosso ponto em comum de todos os nossos componentes da área de linguagens, ok? Pode passar, Rosane. E aí, a gente tem no currículo paulista, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, conforme a resolução, né? Organiza a área de linguagens nos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, que são justamente esses que atendem àquela premissa anterior. Em cada componente, o trabalho com as linguagens deve considerar que todo diálogo sempre envolve os sensos crítico, estético, ético, em situações comunicativas ligadas às instâncias do verbal, do corporal, do visual, da sonoridade e ou do digital. Tá bom? Pode passar, Rosane. Agora a gente vai voltar o olhar um pouquinho mais específico para o componente curricular de arte, tá? Houve um tempo, né, em que a arte era desenvolvida na rede como uma simples habilidade manual. A partir de 71, com a Lei 5692, né, foi instituída a educação artística como obrigatória. Mas foi só lá com a LDB, em 96, que, além de ser obrigatória, ela passa a ser dividida nas suas... a área de linguagem, tem a disciplina de arte. A disciplina de arte ela é subdividida nas suas 4 principais linguagens. Então, a gente tem lá música, dança, teatro e artes visuais, tá bom? Aí, depois, com a BNCC, manteve centrado nessas 4 linguagens, porém, não de forma isolada, e sim havendo um diálogo entre elas. Tudo bem? Então, vamos lá. No currículo paulista estão contempladas as 4 linguagens: artes visuais, música, dança e teatro. Elas articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de criar, de ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre as formas artísticas. Lembrando, gente, sempre que a sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções, a subjetividade se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem da arte, tá? O componente curricular contribui ainda para a interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às diferenças, ao diálogo intercultural, pluriético e plurilingüe, importantes para o desenvolvimento da cidadania. Tudo bem? Lembrando que o educando ele deve ser protagonista desse processo por meio da exploração das diferentes formas do fazer e do se expressar em arte, tanto individualmente como coletivamente. Então, esse processo deve ser amplo, tá bom? Acho que é isso. Pode passar, Rosane.
Aqui eu finalizo as minhas contribuições hoje. Agradeço a todos pela atenção e deixo aqui as referências para vocês pesquisarem. Inclusive, aquele vídeo que eu citei para vocês lá no início, o Passeio pela Paulista, está aqui para vocês acessarem posteriormente no YouTube, tá bom? Agradeço a atenção, passo a palavra para as colegas, para a Joyce de inglês, tá? Obrigada. Obrigada, Anne. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Joyce, PCNP, e vou tratar um pouquinho com vocês sobre a língua inglesa. A Rosane vai compartilhar agora o PDF com a gente, né? O PPT, na verdade. Só um minutinho. Tudo bem. Enquanto não aparece, eu gostaria de situá-los, né? Então, a língua inglesa, ela vem passando por várias mudanças, né? Principalmente no nosso currículo. Então, eu vou situar com vocês o que estava acontecendo, né, nesses últimos anos. Na rede estadual, nós temos um projeto bem bacana que foi implementado agora no ano passado. E eu vou trazer eles para ser discutido novamente com vocês. Tá dando certo, Rô? Posso? Pode. Só um minutinho. Foi? Ainda não. Não? Era só um minutinho, gente. Eu vou fechando algumas janelas, que tem muita coisa aberta aqui. Tá, o teu já tá aqui. Compartilhar. Pode passar para o segundo slide, por favor. Apareceu aí? Apareceu, já apareceu. Tá. Bom, como eu estava dizendo para vocês, qual que era o cenário, então, das mudanças, né? Coloquei em 2018 para situar, né, nessa questão do projeto de língua inglesa que a rede estadual tem. Foi verificado que o inglês era uma barreira nas feiras internacionais de ciências. Os alunos iam muito bem nas feiras nacionais, né, muito bem colocados, conseguiam se classificar para as feiras internacionais, mas acabava que a língua era uma barreira para continuidade. Então, também, né, o secretário da Educação, em 2017, fez uma escutativa em várias escolas, e o que ele ouviu, né, dos alunos, inclusive, né, é a questão do verbo to be, né? Não aguento mais ver verbo to be. Então, juntando tudo isso, também com as questões das políticas públicas, né? Então, vocês veem esses círculos aí. BNCC sendo implementada, inglês como língua franca, então, no nosso currículo paulista, inclusive, tem esse conceito. PPP das escolas sendo revistos, né? E o plano de aula do professor tendo que contemplar toda essa gama, né, variada de situações de políticas públicas. Então, uma das coisas que veio e foi interessante e inovador foi a questão da língua franca, né, do inglês como língua franca. Mas o que é isso? A ênfase no ensino de língua, tradicionalmente, é no modelo de falante nativo e no inglês como língua estrangeira. Então, assim, o que nós, professores de inglês, costumávamos entender? O falante nativo é o ideal. O inglês é o inglês dos Estados Unidos. E esse conceito de língua franca, ele é bem complexo, tá, pessoal? Mas, focando um pouquinho nessa questão, a gente passou a ter uma mudança nessa perspectiva. E no mundo globalizado e multilingüe, o inglês como língua franca implica na descentralização desse modelo do falante nativo. Então, não é apenas o inglês dos Estados Unidos, é o inglês que eu uso, eu me aproprio dessa língua, né? Então, isso foi a grande mudança, vamos dizer assim, do inglês que inicialmente começou com a BNCC, e o Currículo Paulista trouxe esse
componente novo. Pode passar, Rô. Aí, para vocês, tem um trechinho da BNCC que ele coloca, né? Então, são acolhidos e legitimados os usos que dela fazem os falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais. Então, não mais apenas estudar inglês na perspectiva do estrangeiro. O inglês ele pode ser meu e eu posso usar no meu cotidiano com o meu repertório lexical. Pode passar, Rô. No currículo paulista, eu destaquei aqui para gente a questão dos eixos, né? Então, temos vários eixos aí que eles norteiam as nossas habilidades, né? Então, eu tenho o eixo oralidade, que é uma coisa que nós tínhamos dificuldade em trabalhar, né? Não estava tão explícito no nosso currículo, então agora ele está. O eixo leitura, o eixo escrita, conhecimentos linguísticos e eixo dimensão intercultural. Então, esses eixos, como cita o currículo paulista, embora tratados de formas separadas, eles estão intrinsecamente ligados às práticas sociais de uso da língua inglesa e devem ser, assim, trabalhados nas situações de aprendizagem propostas nos contextos escolares. Então, embora eles estão separados, eles são trabalhados interligados. Pode passar, Rô. E aí nós temos, então, os projetos que eu falei para vocês, que a equipe da Secretaria, a equipe central da Secretaria de Educação implantou, né, a ação do currículo nosso, que é a interface entre inglês e as outras áreas do conhecimento para empoderamento do jovem cientista. Não que o único objetivo seja o jovem cientista fazer parte dessas feiras científicas internacionais, mas esse também passa a ser um novo objetivo nosso, né? Então, interligando o BNCC, Currículo Paulista, com um método de ensino, né? Uma abordagem, na verdade, que é o CLIO. Pode passar, Rô. Então, o que é o CLIO? O CLIO é uma abordagem de duplo foco, né? Onde uma nova língua ou uma língua adicional é usada para o ensino e aprendizagem do conteúdo e da língua. Ou seja, o foco do professor não é apenas mais só no conteúdo, ou apenas só na língua, por exemplo, a língua inglesa, mas sim em ambos, conteúdo e língua. Mas que conteúdo a gente está falando? Pode passar, Rô. O conteúdo na verdade, ele vem do STEM ou STEAM, que é os conteúdos de ciências, arte. Conseguiu passar? Perdão, travou aqui para mim. Não está passando? Não. Só um minutinho, eu vou parar de projetar e vou projetar de novo. Desculpa, gente. Só um minutinho. Não tem problema. Enquanto isso, eu vou falando, tá, Rô? Ok. Então, os conteúdos que eles tratam são os conteúdos de ciências, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Próximo slide, Rô, depois você volta nesse. Isso. Então, os conteúdos que nós estamos abordando também nas aulas de inglês. Então, é interessante que vocês saibam, né, que teve até, nós acabamos aí de falar com a professora, né, de arte, a PCNP, que ajudou a gente a tratar um pouquinho de arte, ela falou, né, das diferentes linguagens, e o inglês utilizou o conteúdo de arte por meio do inglês para falar sobre arte. Então, quando a gente fala que essa ação, né, do currículo, ela vai envolver conteúdo, é porque ela não vai tratar a língua pela língua, ela vai tratar sobre vários conteúdos. Volta um pouquinho, o slide. Isso. Então, mas como que a gente vai fazer para tratar sobre esses conteúdos? Então, eles trouxeram essa abordagem, que é o CLIO, que ele se subdivide em alguns pontos. Então, o CLIO se desenvolve de forma transdisciplinar, ou seja, todas essas disciplinas, esses componentes curriculares, eles estão presentes nas aulas de inglês. Então, a gente ensina geografia, arte,
temos matemática, várias situações, vários componentes presentes nas aulas de língua também. Comunicação, materiais autênticos. O CLIO tem por objetivo desenvolver alunos por meio de materiais autênticos, capazes de se comunicar de forma escrita e oral na língua inglesa. Então, também é um objetivo da língua inglesa e de se utilizar o CLIO, né? Cognição, pensamento crítico. Então, o CLIO ele promove habilidades cognitivas e de pensamento crítico. E aspectos culturais, entender a nós mesmos e as outras culturas para o desenvolvimento de atitudes positivas, estando atento às responsabilidades como cidadãos locais e globais. Então, também é um aspecto que o CLIO preza e costuma trabalhar nas aulas, né? Pode passar, Rô. Eu vou de novo, me perdoe, vou projetar de novo. Deixa eu só parar aqui um minutinho. Não tem problema. Então, eu vou continuando e depois a Rô coloca lá. O próximo slide, ele vai ser sobre o quadro comum europeu. Isso. Então, outra coisa bastante bacana que foi trazida para as aulas, né, de língua inglesa foi essa questão do quadro comum europeu. Então, nesses projetos da secretaria, eles trouxeram esse estudo, né? Ano passado nós participamos de uma orientação técnica com alguns professores, né, que puderam estar presentes, e a gente tratou um pouquinho desse quadro. Então, o quadro comum europeu, ele define o bilinguismo como vários níveis de proficiência. Esses níveis são conhecidos como escalas, eles identificam como uma nova língua é usada para executar tarefas autênticas e significativas. Então, o quadro dá medidas consistentes também para a avaliação. Então, ele tem as habilidades, ele mostra como avaliar. Então, trazer esse quadro para o nosso currículo, né, para o projeto de ensino de inglês, foi também uma coisa bem bacana. Pode passar, Rô. Aqui eu trouxe para vocês o template, né, do caderno do aluno. Então, é assim que a gente enxerga, né, nos cadernos do aluno. Ele traz todos esses quadros e também no caderno do professor, ele traz toda a explicação que eu estou falando do CLIO, de como se trabalhar, né, essas questões com os alunos. Esse quadro, ele foi produzido por um grupo de professores, PCNPs e técnicos curriculares lá de São Paulo, da Secretaria, lá na Universidade do Arizona. Então, eles fizeram um curso lá, fizeram esse template e implementaram, então, essa forma de material pedagógico para a nossa rede. Pode passar, Rô. E aí, para finalizar com vocês, eu trouxe para vocês um quadro resumo, né? Então, quais os materiais de língua inglesa que a gente tem para trabalhar? Então, primeiro, né, nesse momento de pandemia, as aulas do Centro de Mídias, né? Os livros do PNLD, que provavelmente vocês viram entregar para os alunos, né? O caderno do aluno e do professor, tem aí os links para vocês, mas depois eu mando para vocês também esses links, se for preciso. E temos também as habilidades essenciais do currículo paulista. Então, além das habilidades do currículo paulista, que a gente já conhece, nós temos essas habilidades essenciais, que nesse período elas são o nosso foco, né? E também estão presentes aí, tem os links para vocês, tá bom? Eu acho que era isso de língua inglesa. E eu passo a palavra, então, para a Valéria, de Educação Física. Olá, professores. Que bom estar aqui de novo com vocês. E como eu já tinha combinado com vocês, a gente ia também ver um pouquinho do nosso currículo, né? Pode começar a projetar, Rô, por gentileza. Só um minutinho. Todos os minutos que for necessário. Prontinho. Aí, vamos avante, avante. Então, a educação física, próximo.
Aqui é o que a gente vai ver agora, né? Os objetivos e concepções da disciplina, as unidades temáticas e os objetos de conhecimento. E nós vamos fazer uma breve leitura das habilidades no currículo paulista. Próximo. Então, por que a educação física está na área de linguagens, né? Porque ela tem como objetivo tornar o movimento humano uma linguagem. Para quê? Para favorecer ao estudante a apropriação das práticas físicas, que é um conjunto de significados, sentidos, símbolos e códigos. A educação física, ela torna o estudante um indivíduo mais ativo, crítico e consciente das suas práticas. Ela contribui com as habilidades leitoras e escritoras, vocês já estão carecas, eu vivo falando isso nos nossos encontros. E a função da educação física nesse momento da pandemia, né? Além da saúde e prevenção, é manter nossos alunos ativos no processo ensino-aprendizagem, favorecendo a retomada e a construção de saberes, não só na educação física, como matemática, inglês, português, arte, com ou sem a ajuda da família, preparando-os para o retorno escolar. Próximo. Dentro do currículo paulista, eu coloquei a página aqui lá da área de linguagens, onde a gente pode estar encontrando a parte sobre educação física. Aí, eu vou buscar o nosso aluno lá na educação infantil, que não nos pertence, mas tem muito a ver conosco, porque o nosso aluninho vem de lá. Então, nesse processo, eles adquirem progressivamente consciência corporal, conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural. E lá, lhes são assegurados os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, nós vamos resgatar o nosso aluninho desde o comecinho lá. Aí ele vem para os anos iniciais, onde é essencial a valorização do brincar, pois é importante que a experimentação e o protagonismo infantil não se percam nesse elo, nessa fase da escolarização. Dos anos iniciais, vamos para os anos finais, onde eles se deparam com desafios de maior complexidade e que demandam uma maior reflexão sobre como as práticas corporais são atravessadas pela cultura. Articulando com a BNCC, lá tem assim: é importante fortalecer ainda mais o protagonismo e a autonomia. Aliás, protagonismo, autonomia são palavras de ordem, né, gente? Na educação de hoje. E oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar, interagir e intervir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação. Nós articulamos isso lá com a BNCC. Aí, a transição do 5º para o 6º ano, dos anos iniciais para os anos finais. A proposta é tomar como referência tudo que ele já estudou e, assim, assegurar a necessária progressão da aprendizagem, aprofundando sempre as habilidades, tá? Um exemplo, no 3º, 4º e 5º ano, a unidade temática lá era brincadeiras, jogos do Brasil e do mundo, incluindo de matriz indígena e africana. A nossa proposta é que os estudantes experimentem essas práticas e recriem as brincadeiras e jogos dessas matrizes. Tem isso no currículo, esse exemplo, na página 257.
Então, aqui está o currículo que era vigente para o nosso currículo paulista. Antes era eixos de conteúdo e eixos temáticos, agora mudou para unidade temática e objeto do conhecimento. Antes era esporte, modalidade individual e coletiva, agora é classificação esportiva. Dimensões do conhecimento não existia antes, mas o currículo paulista preza essas dimensões do conhecimento, prioriza essas dimensões do conhecimento, que são 8, que nós vamos ver à frente, que é aprender sobre, aprender a fazer e aprender a ser e conviver, tá? Currículo e etapas passou para ser currículo do ensino fundamental. Esportes radicais mudou o nome para práticas corporais de aventura e mudou o contexto também, não só o nome. E currículo vigente passou a ser perspectiva cultural. Próximo. Aqui tem nossa educação física resumida, desde o comecinho dos anos iniciais até o final. Então, nós temos essas unidades temáticas: lutas, esportes, danças, ginásticas, brincadeiras e jogos, corpo, movimento e saúde, e práticas corporais de aventura que não existe nos anos iniciais. Eles vão começar a ver só quando entrarem nos anos finais, tá? Dentro dessas unidades temáticas, nós vamos ter os objetos do conhecimento, tá? Nós vamos ver adiante. Aí vamos lá, brincadeiras e jogos. Nos sextos e nos sétimos anos, eles veem o objeto do conhecimento, jogos eletrônicos. Aí a gente se pergunta, mas jogos eletrônicos? Por que jogos eletrônicos? Porque jogos eletrônicos, olha que lindo, antecipação das estratégias, percepção espacial, analisar os adversários, tudo isso dentro dos jogos eletrônicos. Aí, as brincadeiras e os jogos, inclusive os esportes paralímpicos, que nós já vimos num curso maravilhoso ano passado, quem fez o curso pôde observar isso, são vivências compartilhadas, não só se houver alunos com deficiência, mas eu acho que todos os nossos alunos devem ter essa vivência com esses esportes paralímpicos e os jogos inclusivos. E outro objeto de conhecimento são os jogos de tabuleiro, que faz um casamento perfeito com matemática, como nós vimos também no Malteu ano passado, tá? Espero que a gente possa retomar isso. Danças. Nos sextos e sétimos anos, nós temos as danças urbanas e outros contextos. São vários estilos de dança que o aluno ele traz na bagagem dele. E no 8º e 9º ano, dança de salão. Ou como experimentação, como fruição e como recriação de novas danças. É muito bacana esse tema para trabalhar. Lutas. Nos sextos e sétimos anos, nós temos as lutas do contexto regional, as lutas brasileiras, destacando principais influências, o respeito ao oponente. Não só lutas, mas no esporte em geral, a gente trabalha com as frustrações dos alunos. O perder e ganhar está presente, a autoestima, o respeito, a valorização pelo outro. Tudo isso a gente vai passando através do esporte e a luta é o momento perfeito para ser usado isso, né? Respeito ao oponente. E as lutas pelo mundo nos 8º e 9º anos, que com ênfase no respeito ao outro e as técnicas de segurança. Muito importante isso. Ginástica.
nos sexto e sétimos anos, nós temos a ginástica de condicionamento, a exercitação corporal. Ele chega, então, nos anos iniciais, com a manutenção do condicionamento físico individual, modificação do corpo, da composição corporal. Então, a gente trabalha isso no sexto e sétimo ano. E no oitavo e nono, a gente vai para a ginástica de conscientização corporal, correção de postura, conscientização de exercícios respiratórios, mas a gente pode estar retomando a ginástica de condicionamento físico que viu no sexto e sétimo ano, tá? Para análise de semelhanças e diferenças entre essas ginásticas. Esportes. Nos sexto e sétimos anos, ações de protagonismo e colaboração, propor vivências esportivas, planejar e resolver desafios nas diferentes esferas esportivas, profissional, comunitária, lazer, o estudo sobre os espaços disponíveis para a prática esportiva no bairro que ele vive, em torno da escola, na comunidade. E no oitavo e nono, com esse mesmo tema, nós vamos propor a vivência de diferentes papéis dentro dos esportes. O aluno pode ser jogador, pode ser árbitro e pode ser técnico, tendo como foco a valorização do trabalho coletivo e as ações de liderança. Então, ele vai passar por esses 3 papéis para vivenciar tudo que ele pode ser, ou jogador, árbitro ou técnico. Lembrando, gente, que atente-se, né, para que a prática esportiva limitada não se limite a modalidades restritas, que essas não sejam dominantes. A esportivização nas aulas de educação física deverão ser planejadas, contextualizadas, não se resumindo a uma única prática, tá? Aí nós vamos do corpo, movimento, saúde. Do sexto e sétimo ano, eles reconhecem as capacidades físicas que eles já aprenderam lá, né? Eles já aprenderam nos anos iniciais as capacidades físicas. Então, nós vamos reforçá-las em diferentes práticas corporais, tá? Bem como a diferenciação entre exercício físico e atividade física. Isso tem que ficar bem gravada na memóriazinha do aluno, tá? E no oitavo e nono ano, nós vamos identificar padrões de beleza, dar ênfase à qualidade de vida, trabalhar bulimia, anorexia, trabalhar com doping, identificar os princípios do treinamento físico e os transtornos de imagem que eu já falei com vocês. Próximo. Aí nós vamos passar para o aluno, deixar gravadinho nele o que é atividade física. Nós vimos lá no primeiro ATPC. E o que é exercício físico? Então, atividade física é um movimento além do gasto de repouso. Caminhar, subir escada, passear com cachorro, limpar a casa. Isso é atividade física. E exercício físico, ele é sistematizado e organizado. Ele tem um objetivo. Yoga, pilates, academia. Deve ser sempre acompanhado por um profissional de educação física. Próximo. As práticas corporais de aventura. As práticas corporais de aventura, nas aventuras, sexto e sétimos anos, aventuras urbanas que explorem a paisagem de cimento para produzir as condições esperadas, vertigem, risco controlado durante a prática,
Aí a gente pode mostrar o parkour, o skate, patins, bike. E no 8º e 9º ano, práticas corporais de natureza, que na geração da vertigem e do risco controlado também tem como, por exemplo, a corrida orientada, que eu já vi vários de vocês trabalharem isso já nas aulas, vocês estão de parabéns. Muitos professores estão trabalhando o currículo ao pé da letra, está lindo de ver. Corrida de aventura, corridas de mountain bike, rapel, tirolesa, etc. Próximo. Aí nós vemos lá no currículo esse símbolo enorme aqui. O que significa esse símbolo? Eu sei que a maioria já sabe de cor e salteado o que significa. Mas tem professor também, como eu estava na atribuição, que está pegando aula pela primeira vez. Então, eu vou repetir o que é esse símbolo. EF, ensino fundamental, é onde ele se encontra. 08. 08 significa o ano que o aluninho está. Se tivesse 7, seria 7º ano. Como é 8, é o 8º ano. EF, do meio, quer dizer a nossa disciplina, educação física. Se fosse CI, seria ciências. HI, história. O 10 significa o número da habilidade a ser trabalhada. Aqui nós vemos uma letra e um asterisco. A letra significa que essa habilidade ela foi desdobrada a partir da habilidade da BNCC. E se ela foi desdobrada, quer dizer no asterisco que ela foi criada para o currículo paulista. Então, essa é uma habilidade nova no currículo paulista. Aqui do lado esquerdo, nós temos as nossas habilidades. São 12 habilidades do 1º ao 2º ano, 35 habilidades do 3º ao 5º, 67 do 6º ao 7º e 89 do 8º ao 9º. Elas são cumulativas. Então, elas vão somando com o passar dos anos. Aí pergunta, eu preciso saber as 89 habilidades? No mínimo, você precisa saber a habilidade dos anos que você está trabalhando. Tá bom? Próximo. Aí eu vou falando enquanto não chega. Desculpa, já tá aparecendo. Não tá aparecendo Imagina, ó. Eu só quero lembrar a vocês que as habilidades não consolidadas, elas têm que ser retomadas. Você não pode seguir que o aluno se ele não adquiriu aquela habilidade. Então, não pode haver lacuna na aprendizagem do aluno. Então, a gente tem que sempre estar retomando. Um passo à frente, um passo atrás, um passo à frente, um passo atrás. Sempre que for necessário. Acho que é isso. Foi bem rápido, mas é isso. Obrigada. Agora é a Rô. Boa tarde, gente. Vou pedir só um minutinho aqui para me organizar com esses slides. Tá, agora a gente fecha com língua portuguesa, o último componente curricular da nossa área de linguagens. Vou projetar aqui na tela. Meninas, eu acho que está com delay aqui no tempo do slide. Se eu estiver falando alguma coisa que não tem nada a ver com o slide, por favor, vocês me avisam, tá? Bom, na língua portuguesa, pensando um pouquinho na questão dos materiais articulados com o currículo e com o currículo paulista, né? O currículo do ensino médio, a gente ainda não está falando de currículo paulista, a gente só está falando de currículo paulista quando a gente vai falando de ensino fundamental. Como é que você articula o material, o caderno do aluno, o caderno do professor, ao currículo? O que o currículo considera linguagem? Leni, Joyce, Valéria já exploraram isso, né? A gente vai considerar a linguagem sempre como situada histórica e socialmente e sempre dentro de uma prática social. Se eu olhar para dois interlocutores, né?
a linguagem para a gente, ela vai ser sempre fator de interação, as pessoas interagem, para isso elas fazem uso da linguagem, e para interagir eu estou falando de um contexto específico, situado, né? Quando eu tenho um ator que está em cena, eu estou falando de que lugar? Eu estou falando desse ator na Grécia Antiga, representando uma tragédia grega, o que ele pode falar, o que ele não pode falar. Eu estou falando desse ator num contexto da ditadura, encenando uma peça do Chico Buarque, Roda Viva. O que ele pode falar, o que ele não pode falar? Será que o roteiro que chegou na mão dele é o roteiro que ele está encenando em cima do palco? Será que teve alguma adaptação? Será que tem alguém nesse público assistindo que me deixa com medo e eu não vou ter que tomar cuidado do jeito que eu vou falar ali? Né? E o ator hoje em dia? Eu estou falando de um ator profissional, eu estou falando de um ator amador, do que eu estou falando? Sempre que eu tenho que analisar a linguagem, eu tenho que analisar ela como é que ela está situada dentro de um contexto, tá? Isso vai valer para todos nós, né? No material de língua portuguesa, a gente analisa isso sempre a partir de um texto e sempre a partir de um gênero textual, discursivo. O que mudou para a gente agora na língua portuguesa é que a gente olha para isso de um jeito mais amplo. É isso que eu falei para vocês. Por exemplo, quando eu estou olhando para uma peça de teatro, se eu estou falando do contexto de 1964, é diferente do contexto de hoje em dia. Eu tenho que olhar para as esferas por onde essa linguagem, por onde esses gêneros estão circulando, para conseguir trabalhar com os meus alunos de uma maneira mais exata, tá? Uma conversa entre dois colegas numa sala de aula é muito diferente da conversa de dois advogados num fórum, percebe? O gênero, eu posso estar falando de uma conversa, mas se eu olhar onde é que essa conversa está acontecendo, eu vou ter um olhar diferente para ela para trabalhar com os meus alunos, tá? Na língua portuguesa, o material vai estar sempre considerando tudo isso. A proposta do material, portanto, os nossos cadernos, nós tivemos uma coisa interessante, tá? A versão impressa, ela tem uma situação de aprendizagem. O aluno, então, no caderno de língua portuguesa, ele vai ter uma situação de aprendizagem. No entanto, no caderno, numa outra versão estendida, né, que a gente chama, vão aparecer 4 situações de aprendizagem. O aluno não tem todo o material que ele vai precisar trabalhar impresso na mão dele, no caso da língua portuguesa, tá? Por quê? Como eu estou falando para vocês que a gente tem que analisar o texto, o contexto de produção, a gente tem que olhar para a textualidade do texto, a gente tem que olhar para a esfera de circulação, para o contexto de produção, você não consegue ter atividades curtas na língua portuguesa, é impossível. Então, a opção realmente foi para imprimir uma situação de aprendizagem. Só que para trabalhar todas as habilidades, você tem que ter 4 situações de aprendizagem. Então, os alunos não têm na mão tudo que eles vão precisar, não. O professor de língua portuguesa tem que trabalhar e se virar nos 30 aí para conseguir dar conta disso, para conseguir apresentar isso para os alunos. Outra coisa interessante no material de língua portuguesa nós temos uma sugestão de material adaptado, tá? Um material parcialmente adaptado, dentro desse contexto atual de política de inclusão. Então, para cada ano, eles pegaram pelo menos uma situação de aprendizagem e estão trabalhando alguma coisa específica, tá? Da educação especial. Eu posso estar falando de um material de 6º ano que vai ser adaptado para uma necessidade específica, o aluno surdo, por exemplo, o aluno do 7º ano é um material adaptado, uma situação de aprendizagem adaptada para outra situação específica, e aí pode ser o aluno cego, por exemplo, tá? A ideia também é ser um material de formação para o professor, para ele começar a enxergar possibilidades de adaptação curricular para esses alunos. A organização do material, na língua portuguesa, nós não trabalhamos com habilidades isoladas, pelo menos não na concepção do material, né? Então, nós agrupamos essas habilidades, tá? Elas serão trabalhadas agrupadas para a criação das situações de aprendizagem. Sempre em cima de práticas de linguagem, tá? O azulzinho aqui, sempre a leitura, o vermelho vai ser sempre a oralidade, o amarelinho a produção de texto e a análise linguística e semiótica vem em verde, tá vendo as habilidades? Cada uma de uma cor. Até para o professor ter uma noção mais exata
de quais são as práticas que ele está trabalhando. E a gente vai perceber que é tudo muito equilibrado. Não é só leitura, não é só produção de texto, não é só oralidade, não é só análise linguística e semiótica. Todas essas coisas vão se articular no trabalho em sala de aula. Temos todos os campos de atividade que estão sendo contemplados em cada situação de aprendizagem e também temos uma diversidade de gêneros textuais que vão ser trabalhados ali. As habilidades são trabalhadas em atividades sequenciais. Então, dentro da situação de aprendizagem 1, eu vou ter atividade 1, atividade 2, atividade 3. Cada uma dessas atividades vai trabalhar habilidades específicas. Pular atividade significa deixar de lado o trabalho com uma habilidade específica. Qual delas você está deixando de contemplar, professor, no caso de você decidir pular? O que o professor vai fazer para suprimir essa lacuna, tá? Por que ele pulou? E tudo bem, se ele pulou uma habilidade específica, porque ele quer articular com uma outra mais para frente, ok, mas isso vai depender de uma intencionalidade. Ele tem que ter clareza de que ele está pulando uma atividade, ele está pulando uma habilidade, e tem uma lacuna ali que ele tem que tomar cuidado com o que ele está fazendo, ele tem que saber, tem que ter uma intenção, tá? Por outro lado, as atividades podem ser ampliadas. Por exemplo, com habilidades em defasagem na escola, que tem relação com a proposta da atividade. Agora nós temos, no contexto de atividades à distância, nós temos habilidades essenciais, prioritárias, né, que estão sendo trabalhadas. Para a língua portuguesa, isso foi relativamente mais fácil. Como a gente já trabalha com os agrupamentos, a gente só teve aí que colocar essas habilidades essenciais dentro de um trabalho que já estava sendo realizado ali. Por favor, vocês estão vendo uma capa do caderno do aluno? Sim. Ok, obrigada. Esse é o nosso material, né? Uma coisa interessante, no material, os textos foram produzidos pela rede, né? Nós temos problema, como a Leni falou, com a questão do direito autoral, tá? Então, a opção para o material foi realmente que se produzisse. O texto do Machado de Assis, ele é de domínio público, então não tem problema a gente usar. Mas muitos dos textos que estão ali foram produzidos pelos alunos da rede, pelos professores da rede, né? Nós usamos esse material para produzir. E as habilidades? Como eu já disse, você tem essas habilidades que estão articuladas, né? Uma habilidade vai ser a habilidade central, tá? Uma é estipulada. As outras habilidades, elas virão articuladas com essa, em função dessa, utilizar diferentes tipos de argumentos de autoridade, comprovação, exemplificação, princípio, por exemplo. Eu tenho que trabalhar para conseguir chegar nisso. Eu tenho que identificar argumentos e contra-argumentos, eu tenho que analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão, né? Essa habilidade central, ela puxa com ela uma série de outras atividades, tanto para trabalhar durante a leitura, quanto para trabalhar com a análise linguística e semiótica, com a oralidade, e no final, a gente sempre vai ter uma produção de texto, tá? Que seria uma outra prática de linguagem. Aqui não é o caso porque ela não entrou aqui para a gente, mas no final da situação a gente sempre teria uma. Aqui, por exemplo, você vê que você tem 2 textos, isso também é importante para a gente na língua portuguesa, não é um texto, porque você tem habilidades que você tem que relacionar esse texto e entender qual é o sentido, né? Eles estão relacionados, não estão? A gente também tem esse trabalho com a língua portuguesa, tá? Texto 1, texto 2, são gêneros textuais aqui no caso que são diferentes, tá? Combatendo o ódio através do texto literário. O meu relato é um texto literário, mas a minha contranarrativa aqui, ele é um texto informativo, ele tem outro caráter e esses textos vão dialogar, ou não, tá? Isso são questões que a gente vai trazer para o aluno depois, durante as atividades. São permitidas atividades em que a gente vai realmente explorar aspectos ligados à fruição. A Valéria já tinha falado da questão da fruição em um dos ATPCs, né? O que o aluno entende daquilo, o que ele acha daquilo, o que ele sente lendo esse texto. E também a questão das estratégias de leitura, que não são só em cima dos textos, tá? A estratégia de leitura proposta aqui, ela vai ser teatralizada. Vamos fazer uma leitura de uma forma um pouco diferente aqui. Além, lógico, da metalinguística, a gente tem que ter esse trabalho aí na língua portuguesa. Outras habilidades podem ser exploradas, né? Na língua portuguesa, a gente
tem essa autonomia. Queria chamar atenção, a questão da multimodalidade entrou forte para a gente no currículo, para toda a área, não é só para a língua portuguesa, eu sei disso, né? A entonação da voz ou de gestos corporais que acompanham esse tipo de leitura, isso também vai entrar com força na língua portuguesa para a gente. E os gêneros digitais também entraram. Aqui no caso, você tem um post em um contexto de rede social, tá? E tem a escrita como arma de denúncia. Tem uma produçãozinha de texto aqui para o aluno, bem simples, tá? Em que ele vai ter que criar um post. E aqui eu estou dando para ele todo um contexto, quem ele é, o que ele está escrevendo, para quem que ele está escrevendo. Escreva um post para uma rede social, cujo narrador seja um personagem que presenciou algum caso de intolerância de qualquer natureza, seja religiosa, racial, política, ou redige uma mensagem contra a intolerância ou discurso de ódio. E vem até um layoutzinho aqui, ó, até uma imagem já está sugerida para esse aluno, para que ele possa escrever esse post dele, né? Então, para a língua portuguesa isso é muito importante, sempre situar. Eu já fiz isso na hora que eu estava lendo o texto, eu já explorei essas questões com os alunos, né? E agora na produção eu também tenho que deixar muito claro para ele o que eu quero. Como a Valéria bem disse, a gente também tem esse movimento de complexificação na língua portuguesa. E também esse olhar crítico, tá? Os letramentos críticos, eles entram com muita força para a gente. Crítico, e aqui eu estou citando crítico no sentido realmente de ter um olhar para a sociedade, né, para as coisas que acontecem ao redor. Aqui, você não para somente no post. A atividade 7, a gente vai ver a escrita como arma de denúncia, em que o aluno poderia, além de escrever esse breve relato, a gente também vai trabalhar com ele como é que ele poderia denunciar um post que ele achasse que está ferindo a liberdade de expressão, porque está invadindo a liberdade do outro, ou então porque está fazendo apologia a algum tipo de discurso de ódio, tá? O nosso material também traz isso, a gente também tem essa ideia de complexificação da formação de um aluno que chega para aprender a ler e escrever no primeiro aninho, e ele tem que sair sabendo qual é o lugar dele, quais as possibilidades dele para atuação enquanto um cidadão, tá? Enquanto sujeito que faz parte de uma sociedade e interage nessas práticas de linguagem. Tá? E sempre fechamos com uma produção de texto. Temos um problema, né, de espaço, então no caderno do aluno essas produções de texto geralmente elas deixam um pouco a desejar, algumas, tá? Não todas, só no caderno do aluno. Essas produções de texto elas deixam a desejar quando elas estão descrevendo esse contexto de produção, que é o que eu falei para vocês. Na língua portuguesa o contexto tem que estar muito claro para a gente no que a gente está trabalhando, tá? Tanto para ler quanto para produzir o texto. E às vezes o professor realmente ele vai ter que se orientar aí pelo que está escrito no caderno dele, no caderno do professor. Tem informações importantes que estão só no caderno do professor e não estão no caderno do aluno. Mas para a gente isso não é um problema, porque a gente realmente trabalha o projeto de texto junto com o aluno, né, durante a produção. Isso é razoavelmente tranquilo para a gente. É isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente quis dar realmente um panorama bem amplo, bem geral, de toda a área, do material, como é que isso se articula com o currículo, para que vocês entendessem o que é a nossa proposta de formação do aluno dentro da nossa área de linguagens, tá? Se tiverem dúvidas, agora a gente vai discutir isso agora lá na nossa interação no Teams. Uma boa continuação de ATPC para nós, então, e até a semana que vem, gente. Obrigada.